React aqui do Gustavo Marques, 7 seleções assustadoras para a Copa do Mundo. Inclusive, canal muito bom, cara. Ó, não sou inscrito nessa conta, já tô inscrito agora. Vamos assistir. A Copa do Mundo de 2026 não é só mais um mundial, é o maior experimento da história do futebol. 3 países Qual que é a maior potência para você? Já comenta aqui, qual que é a maior potência para você na Copa do Mundo? dividem o palco. O continente inteiro vira cenário. Dos arranha-céus de Nova York ao calor de Miami, das arquibancadas da cidade do México ao frio de Toronto e Vancouver. O mundo se prepara para um torneio que não conhece precedentes. Pela primeira vez, 48 seleções entram na mesma Copa. Mas por trás de tudo isso, existe uma pergunta que ninguém responde com segurança. É um mundial tão longo, tão pesado e tão imprevisível que realmente está pronto para ser campeão? Caralho, me deixou de xereca! Caralho, fiquei muito de xereca, velho. Mas há algo diferente em chegando, 2026. caralho. Dessa vez, a discussão não se limita às seleções óbvias. Há potências em reconstrução, talentos emergentes, gerações no auge e camisas que carregam um peso quase mítico. 7 delas se destacam. 7 seleções que, por motivos diferentes, têm chance real de dominar o mundo. E a primeira verdade é simples O Haaland levou a Noruega pra Copa. e assustadora. Nenhum favorito chega em paz. Cada um carrega uma fragilidade, uma ferida que pode abrir no pior momento. Um fantasma que insiste em caminhar ao lado do elenco. É aqui que a história fica mais intensa. Porque enquanto essas 7 seleções se preparam para disputar o título mais importante do planeta, surge a pergunta que ninguém responde com certeza. O mais intrigante é que a resposta não está nos números, nem nos rankings. Ela aparece quando a Copa começa. Quando o jogo aperta, quando o relógio pesa. Quando um detalhe separa campeões de tragédias esportivas. E antes de começarmos pelo 7º lugar, existe um detalhe que pode mudar toda essa lista. Um detalhe que quase ninguém percebe até agora, mas que pode decidir o campeão mundial meses antes do torneio começar. E é justamente esse detalhe que torna o primeiro favorito ainda mais fascinante. A construção desse vídeo tá insana. Aqui é o Brasil. O Brasil chegou a 2025 com cicatrizes abertas. A eliminação precoce na última grande competição continental, a derrota por 4-1 para a Argentina e a irregularidade nas eliminatórias expuseram um time sem alma e sem rumo. A estreia de Ancelotti não empolgou. O 0-0 contra o Equador mostrou falhas ofensivas, falta de criatividade e uma equipe confusa. Parecia que a nova era começava sob desconfiança. Na partida seguinte, porém, veio a fagulha. O Brasil venceu o Paraguai por 1-0. O de Vinícius Júnior, que garantiu vaga para a Copa de 2026 e mostrou ainda que, timidamente, que havia um caminho. Mesmo assim, as dúvidas permaneceram. Ancelotti deixou de colocar Rodrigo, Vinícius Júnior e até Neymar. O discurso oficial foi físico, mas a mensagem parecia outra. Na seleção, ele O Ancelotti rosa. queria jogadores inteiros, não apenas nomes de peso. Nesse contexto, surgiu o Estevão, jovem, promissor, sem o peso de uma novela em volta do seu nome. Sua ascensão virou símbolo de renovação. A faísca de um Brasil mais leve, com sangue novo e vontade de Pra mim, a maior esperança da Copa é Estevão. E, se Deus quiser, Endrick na Copa. Porra, caralho, Endrick e Estevão, coisa linda. vencer. Caralho, quando eu não canto, ele não me deixou O de time xereca. passou a viver entre dois mundos. De um lado, o peso da história, dos grandes títulos e craques do passado. De outro, a urgência de se reinventar. A era Ancelotti não representa apenas uma mudança de treinador, mas um plano de reconstrução. Ele precisa equilibrar a pressão por resultados imediatos com a necessidade de reorganizar a identidade da seleção. Admissão em elenco fragmentado, estrelas em queda de rendimento e jovens famintos por espaço. Tudo isso sob a impaciência de uma torcida que não aceita menos do que o protagonismo. Ainda assim, mesmo em crise, o Brasil nunca deixa de ser um monstro adormecido. Se Ancelotti conseguir alinhar a experiência, a ousadia dos jovens e o peso da camisa, o país pode não só recuperar o futebol, como resgatar sua própria dignidade dentro das Copas. A pergunta que ecoa é direta. Com o que tem em mãos, Ancelotti consegue reconstruir o Brasil para 2026? Cara, se você olhar, a gente tem uma puta seleção, mano. O Rafinha tá top melhores jogadores do mundo, mano. Tem gente que fala que ele tá jogando mais que o Yamal lá no Barcelona. Óbvio, não é tão mágico quanto o Yamal, mas eu acredito que é mais decisivo. My goal is to take Norway to Não tem o que falar do World Cup moleque. and Euros. This is my main goal. A Noruega chegou à reta final das eliminatórias para 2026 com uma força que o futebol europeu nunca via há décadas. Rodada após rodada, os nórdicos deixaram claro que não estavam mais para a figuração. Nas eliminatórias, Calma, Noruega, além do Haaland, tem o quê? Tem o Odegaard. atropilaram Moldávia por 11-1, venceram Israel por Odegaard é 5-0, norueguês. bateram Estônia e Itália por 4-1 e abriram vantagem confortável na liderança do grupo. De underdog, a Noruega passou a ser vista com respeito real. No centro dessa revolução está o nome óbvio, Erling Haaland. Mais que o artilheiro, ele é o rosto de uma nação que acordou. Com presença física, faro de gol e currículo de elite, ele transforma qualquer ataque em ameaça. Ao lado dele, Martin Odegaard assume o papel de cérebro, com técnica, visão e controle. Dita o ritmo e conecta defesa e ataque. Sanderberg e Patrick Berg dão equilíbrio, sustentam o meio e permitem que o time pressione alto, sem se desorganizar. No setor
setor ofensivo, Antônio Nusa e Andreas Scheder acrescentam profundidade e mobilidade. As goleadas Conheço recentes ninguém. mostram um time com Conheço o Odegaard e o Haaland. repertório. Inclusive chamou ele de farmador de gol como se fosse algo negativo. Pô, o Gols cara faz gol, distribuídos, velho. variações de jogada, alternativas que a Noruega nunca teve. É uma seleção com plano e confiança. Mas os pontos fracos são claros. Falta sofrimento de Copa, falta experiência em jogos grandes de torneio mundial. A intensidade às vezes vira afobação. E a pressão em cima de Haaland aumenta o peso sobre todos. Mesmo assim, poucas seleções fora do eixo tradicional chegam com tanto potencial para romper hierarquias. A Noruega atravessa a Europa como um furacão com números fortes e uma geração no auge. A pergunta não é se ela merece estar entre as favoritas. A pergunta é outra, muito mais pesada. Quando a Copa começar, a Noruega manterá essa força diante das seleções gigantes ou sucumbirá à pressão de fazer história pela primeira vez? Sucumba. Cristiano, would you like to end your career by winning a World Cup? Well, it will be a dream. To be honest, it's World Cup. It's the most Vai, difficult Cris. competition in the world. I'm dreaming on that. I know it will be tough, it will be difficult, but dreaming is free. Só tem uma situação que eu não fico triste. Se o Brasil perder a Copa. Se Portugal ganhar e Papai Cris levantar a taça. Aí esquece. Portugal entra em 2026 com dor, memória, responsabilidade e uma esperança renovada. Não chega apenas como candidata, chega como protagonista marcada por tragédias recentes e por um recomeço ambicioso. Eu não sei que posição que tá aqui. Me chamem de louco. Eu coloco Portugal no top 2. Essa pode ser a última Copa de Cristiano Ronaldo. Aos 40 anos, ele continua símbolo, capitão e mito vivo da seleção. Sua presença ainda impõe respeito. Mas o caminho até aqui foi rasgado No por top 2 no caso de seleções mais fortes. uma perda irreparável. Diogo Jota, aos 28 anos, Puta, morreu em um acidente de carro em 3 de julho de 2025. Junto com o irmão, Portugal perdeu um jogador em plena Esquecido ascensão. disso, Perdeu também um velho. pedaço de futuro. Mesmo assim, a seleção se levantou. Sob o comando de Roberto Martinez, conquistou a Nations League de 2025 com louvor. Na final contra a Espanha, jogou 120 minutos, empatou em 2-2 e venceu nos pênaltis. Cristiano chorou, ergueu a taça ao lado dos mais jovens e transformou o título em símbolo de resiliência. A vitória serviu como recado. Portugal ainda sabe reagir. No meio campo, jogadores como Vitinha assumiram o protagonismo, organizando o time com passos precisos e maturidade. Para Portugal, 2026 é mais que uma Copa. É a chance de honrar a memória, provar força mental e transformar a luta em glória. E quando a bola rolar, o mundo verá se esse grupo marcado pela dor será capaz de transformar a cicatriz em conquista. T'es focus sur le terrain, c'est compliqué ou non, au contraire, pour vous ça glisse? Não, Ça, se ça bem, s'arrête les franchises. é foda você colocar Portugal top 2, que tem a porra da França também. Tem, que mais? Caralho, Inglaterra não entrou ainda, né, mano? Inglaterra tá forte pra caralho. Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Yeah, I wanted to write the history of my country. A França, entre 2026, Mbappé também como uma formando das seleções gol, mais temidas do formando planeta. aura. Tem um elenco mais profundo do futebol mundial, mas carrega instabilidade emocional desde a queda traumática na final de 2022. O ciclo até 2026 foi turbulento. Lesões atrapalharam as convocações de Deschamps, desmontaram o ataque em vários momentos, e ao mesmo tempo, colocaram Mbappé sob pressão rara, mesmo para seu nível, especialmente após a saída conturbada do PSG. Em campo, ele responde. Fora, o peso é enorme. A Euro 2024 expôs um problema: dificuldade contra blocos baixos. A França dependia demais das jogadas individuais de Mbappé e Dembélé. Quando eles não desequilibravam, o time ficava previsível. Esse fantasma ainda ronda a equipe. O elenco, porém, continua absurdo. Poucos países conseguem montar Dembélé que foi o melhor jogador do mundo, tá? 2 ou 3 times competitivos como a Tem suas dúvidas, né? Pra mim não foi o melhor jogador do mundo, mas fazer o quê? Ele ganhou a Champions com o PSG. França. E é aí que nasceu outro dilema: administrar tantos protagonistas. Jogadores acostumados a serem estrelas em seus clubes dividem espaço com jovens brilhantes que crescem rápido demais. O vestiário virou um oceano de ego, ambição e expectativa. Taticamente, a França segue mortal em transição. Em poucos segundos, uma recuperação de bola vira chance clara de gol. A profundidade de Mbappé destrói linhas, a velocidade pela direita acelera o jogo. A seleção francesa chega forte, física e tecnicamente, mas com a sensação de que tudo pode ruir num surto de ego. Numa discussão interna, num momento em que a pressão estourar. Quando o Mundial começar, a França não vai lutar só contra adversários, vai lutar contra seus próprios fantasmas. Essa França A Espanha chega a forte. 2026 como potência reconstruída. Não é mais aquela seleção Espanha, presa à nostalgia de 2010. Depois da Euro 2024, a La Não, a Espanha é mais forte que a França, cara. Rodia volta a ser vista Bem, como então protagonista Yamal. real. A classificação para o Mundial confirmou isso. Liderou o grupo E das eliminatórias e garantiu vaga com campanha sólida, terminando invicta e segurando um empate fora de casa contra a Turquia na última rodada. O elenco mistura juventude e experiência. Lamine Yamal e Nico Williams Mas trazem nome é nome. Mais forte que a França. Eu sei que pode estar num momento melhor. velocidade e ousadia. Carvajal e Morata seguiram a base da liderança. No meio, Pedri, Zubimendi e Fabian Ruiz controlam o jogo, alternando posse, transição e equilíbrio. No ataque, a Espanha não depende de um 9 clássico. O plano é fluidez. Vários jogadores
jogadores apareceram na área, trocando posição, atacando espaços. Isso torna o time menos previsível e mais difícil de marcar. O grande trunfo dessa Espanha é a confiança. Resultados, desempenho e renovação deram ao grupo a liberdade de assumir Cabeludo aqui, ó. Esse cabeludo aqui, eu pausei e já apareceu ele. Cara, esse aqui é um fudido. Se a Espanha enfrentar o Brasil, eu vou ficar muito sua puto. identidade sem medo. A Cara, Cucurella é Espanha desgraçado, volta ao cara. Mundial para propor, não para reagir. Mas há riscos. A mistura de jovens famintos com veteranos pode gerar choque de ritmo e decisões. A pressão da história continua enorme, como se cada jogo precisasse justificar o passado recente. A final perdida da Nations League para Portugal é um lembrete disso. Quando a bola rolar, a Espanha não representará só um país, representará um futebol que tenta provar que renasceu de verdade. A Argentina chega a 2026 com Já tava esquecendo da Argentina. uma carga emocional que nenhuma outra seleção carrega. Pra mim, cara, a seleção de Portugal é mais forte que a Argentina. Essa pode ser a última dança de Lionel Messi em Copas. Me chamem de louco. Pouco importa o papel tático ou o número de minutos. Sua simples presença transforma cada jogo em capítulo histórico. Messi já não é o homem que faz tudo sozinho, mas continua sendo a referência espiritual. Sua técnica, calma e leitura ainda organizam o time e mudam a atmosfera. Quando ele está em campo, a Argentina se comporta diferente. Ao redor, a base campeã segue forte. cara. Mas o ciclo pesa por renovação silenciosa. Jovens recebem espaço, ajustes são feitos e o país se prepara, ainda que contra a vontade, para o dia em que terá de seguir sem seu maior ídolo. No ataque, a dependência exclusiva de Messi diminuiu. Julián Álvares chega mais maduro. Lautaro Martínez busca redenção. E a comissão tenta encaixar ambos em um sistema agressivo, sem perder compactação. Isso torna a Argentina mais imprevisível, mas também cria dilemas de escolha. O fator emocional será tão importante quanto o esquema tático. Para a torcida, 2026 não é apenas um mundial, é um ritual de despedida, uma tentativa de dar a Messi um final à altura. A Argentina chega como campeã vigente, e como um grupo que já viveu céu, inferno e redenção. Já perdeu finais, já foi massacrada, já levantou a taça. Sabe sofrer, sabe responder. E é isso já a pergunta que atravessa fronteiras. A Argentina conseguirá dar a Messi o final épico que o mundo inteiro deseja? Ou o peso dessa despedida será grande demais até para um campeão do mundo? A Inglaterra chega a 2026 com algo que nunca teve nesse Caralho. É a última, será? nível. Status Você de tá maior colocando a Inglaterra em primeiro? favorita. Não por tradição narrativa, mas por elenco, momento e profundidade. A geração inglesa está no auge. Jude Bellingham, aos 22 anos, joga como veterano. No Real Madrid, deixou de ser promessa e virou protagonista. Ele é o símbolo da nova Inglaterra, física, técnica, Kane. agressiva e emocionalmente mais madura. Ao lado dele, Kane, o se eu melhor não me grupo engano, ofensivo tá com mais gol que o Haaland, pô. em décadas. Temporada. Saka, Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford, além de um meio campo protegido por Declan Rice. Na defesa, John Stones e companhia dão solidez e capacidade de controlar amplitude e profundidade. A Inglaterra aprendeu a sofrer, a controlar jogos e a sobreviver em torneios longos, mesmo sob críticas ao estilo conservador. A Euro 2024, apesar da derrota na final para a Espanha, mostrou força mental. Nas eliminatórias seguintes, a seleção emendou 7 vitórias em 7 jogos. O time chega com resultados, elenco e identidade, mas o peso da história não desaparece. A Inglaterra não vence uma Copa desde 1966. São décadas de frustrações, pênaltis perdidos, colapsos Criaram o futebol aí e deixaram pra nós jogar, né, mano? emocionais e finais escapando. O trauma acompanha o grupo. Há ainda o desgaste físico da Premier League, a liga mais intensa do mundo, e a pressão implacável da imprensa Tem o inglesa. Foden. Um empate vira crise, uma atuação abaixo vira debate nacional. A seleção joga com o país inteiro nas costas, e é por isso que a pergunta central é tão brutal. A Inglaterra finalmente quebrará o jejum de 60 anos, ou verá o peso do passado aparecer exatamente quando estiver mais perto da glória? Porra, vídeo muito bom, muito bom, velho. Mano, dá uma moral lá no canal dele, dá uma moral aqui também, me segue aqui. Sempre tem react dos melhores vídeos dos melhores canais aqui. Então, já segue aqui pra acompanhar tudo do mundo do futebol.